Irmãos, hoje nós vamos mudar o sermão. Nós estávamos meditando em sermões expositivos, mas hoje eu quero tratar com os irmãos um sermão temático, onde nós temos um tema e vamos ver alguns princípios bíblicos para a família. E esse tema é a família e o trabalho na obra de Deus, onde eu convido os irmãos para nós lermos em Neemias, capítulo de número 4, versículos a serem lidos serão o versículo 13 e 14. Será que estou vendo vozes? Mas é o retorno, está bem próximo de mim mesmo. Então, legal. Por quê? Neemias, capítulo 4, versículo 13 e 14, esses dois versículos vai servir de base para o nosso tema, a família e o trabalho na obra de Deus. Amém? Nos diz assim: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Até aqui a nossa leitura. Nós iremos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus para que nos ajude a nós entendermos a sua palavra. Senhor Jesus e nosso eterno Pai, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor por mais uma vez o Senhor está nos deixando nós estarmos nessa santa casa do Senhor, como família de Deus, onde os propósitos, Senhor, desse dia e dessa noite, e adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, reconhecendo a Tua bondade, a Tua fidelidade, reconhecendo a Tua salvação em Cristo Jesus e reconhecendo que nós precisamos louvar o Senhor, Pai. Muito obrigado. Obrigado também por essa santa palavra, onde nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude para que possamos entender ela de tal maneira que possamos guardar nos nossos corações para não pecar contra o Senhor, como também para praticar a Tua palavra. Senhor, quero Te agradecer por cada família representada essa noite, onde eu peço, Senhor, por aquelas que não puderam estar entre nós. O Senhor conhece e sabe a necessidade de cada uma delas. Como também, Senhor, se existe alguma família que se encontra enferma espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar assistindo nesse momento, dando a esperança, dando a alegria, o compromisso, aumentando a sua fé e olhando para o autor e consumador da nossa salvação, Jesus Cristo, Pai. Nós queremos também Te agradecer pela oportunidade de participarmos da Santa Ceia do Senhor, onde em obediência à Tua palavra nós estamos aqui para lembrar do grande sacrifício que o Senhor fez, derramando o Teu precioso sangue na cruz do Calvário, para trazer para nós, Senhor, vida, salvação eterna em Cristo Jesus. Honra e louvor e adoração seja da nossa parte para com o Senhor. Essa é a minha oração, que eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, podeis assentar-se. Então, queridos irmãos, eu gostaria de conversar com vocês essa noite
sobre um tema: a família e a obra de Deus. E Neemias vai falar aqui nesse capítulo 4, versículo 13 e 14, onde Neemias aqui ele traz para nós uma narrativa dos muros de Jerusalém que foram derrubados. E Neemias ele convoca todos os povos, Neemias convoca todas as famílias para novamente reerguer os muros de Jerusalém, qual os adversários tinham derrubado. Então, aqui Neemias, ele se levanta diante dos inimigos. Aqui Neemias, ele se levanta diante dos inimigos, onde ele coloca diante de Deus a vigilância, coloca diante de Deus a oração. E Neemias, ele usa as famílias, qual ele vai dizer no versículo 13, ele vai dizer: então pôs o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Entendendo que Neemias usou as famílias para reconstruir os muros de Jerusalém, qual estavam derrubados, nós entendemos que Deus ele usa as famílias. Deus ele usa as famílias para cumprir o propósito que Deus tem para a igreja do Senhor, que Deus tem para as famílias. Então nós observamos na família de Abraão, Deus usou a família de Abraão, Deus usou a família de Noé, de Josué, Deus usou a casa de Edom, a casa de Lídia e a família de Estevão. Ou seja, a obra de Deus, ela não é um trabalho individual, mas ela é fortalecida quando as famílias se envolvem. Nós estamos diante de um texto que tem uma gigantesca responsabilidade da família. E trazendo para o nosso contexto que nós estamos vivendo hoje, nós temos uma grande obra a ser realizada, e Deus, ele conta com as nossas famílias. Por que Deus ele conta com as nossas famílias? Porque assim como através de Neemias, Deus usou as famílias, Deus ele quer usar as famílias para que esse propósito, essa obra venha a ser concluída. O apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Filipenses que Deus, antes, Filipenses capítulo de número 1, deixa eu ler esse texto aqui. Filipenses capítulo de número 1, versículo 16, me deu um branco, o versículo estava na minha mente, mas Filipenses 1,16, Paulo, para trazer esse entendimento que Deus, ele no contexto de família, está 1,16 aí? É aquele que começou boa obra em vós, esse é o versículo. Filipenses 1, não, é 6, irmãos, versículo 1, 6. Para me trazer a ideia que quando Deus ele começa a obra, e fazendo essa aplicação para as famílias, ele há de completar. Quando ele vai dizer assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aplicando esse versículo no contexto de família,
Deus, ele vai completar a obra que ele tem para cada família. Deus, ele vai completar a obra que ele tem para a sua igreja. E isso ele vai usar a família. Porque o primeiro princípio é que a família ela é chamada para servir. Então, no contexto de Deus, na soberania de Deus, Deus ele salva a família quando Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus ele salva o pai, Deus ele salva o esposo, Deus ele salva a mãe, a esposa, salva os filhos, para que nesse contexto de família nós viemos servir ao Senhor, como aconteceu aqui no caso de Neemias. Então, o princípio para nossas vidas é que Deus, na sua soberania, no seu tempo determinado, Deus ele chama a família para servir. Porque a família é parte do propósito de Deus. Então não foi um acidente, não foi algo que Deus disse: eu não tenho nada para fazer e vou salvar o pastor Júlio, a irmã Eliane e seus filhos. Não foi dessa forma. A soberania de Deus caiu sobre a nossa família, e por estar na nossa família, nós precisamos servir a Deus em família. Porque Deus ele levanta gerações espirituais para servir a Deus. Olha o que aqui diz, irmãos, para nós termos como exemplo prático. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 3. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que Deus, ele chamou a nossa família para servir. E Gênesis capítulo 12, versículo 3, ele vai dizer assim. Vou pegar do versículo 1, que aqui também nós temos um contexto de família servindo a Deus. Gênesis 12, 1, ele vai dizer: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Versículo de número 3, ele vai dizer: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, na tua família, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o que é que Deus disse para Abraão? Dizendo que Deus iria usar a família de Abraão para abençoar todas as famílias. Porque o contexto de servir a Deus em família é abençoar todas as famílias. Por isso que a família é um propósito de Deus. Então, irmãos, o primeiro princípio que nós temos aqui é que a nossa família, ela foi eleita por Deus para servir na obra de Deus. Então, qual é a nossa incentivação? Qual é o nosso encorajamento? Que nós precisamos continuar servindo a Deus em família. Porque Deus ele tem propósito para as nossas famílias. Ele vai usar nossas famílias, como usou a família de Abraão, para abençoar outras famílias. Então, qual é a aplicação que nós tiramos para nossas vidas? Vale a pena servir a Deus em família. Glorifica o nome de Deus quando nós servimos em família, porque Deus nos escolheu para nós servirmos a família. Deus nos escolheu como família para servirmos na obra de Deus. Amém?
O segundo propósito que Deus ele usa as famílias depois de chamar para servir, Deus ele começa a obra dentro de casa. As nossas famílias elas precisam primeiramente servir dentro do nosso lar. Nós não podemos servir fora se nós não servirmos a nossa família. Então o princípio é que nós, como família de Deus, nós precisamos servir dentro do nosso lar. Antes de nós pregarmos para as famílias, antes para nós servirmos as famílias dos outros, nós precisamos servir a nossa família. Você já ouviu essa frase quando uma pessoa diz assim: para fora ele faz muito bem, ou para fora ela faz muito bem, mas quando eu peço para fazer dentro de casa nunca faz. Já ouviram essa frase? E para os de fora nós fazemos muito bem. Quando alguém vem nos visitar, a gente pega aquela xícara bonita, não estou dizendo que é pecado, não é, mas a gente pega aquela melhor xícara, aquele melhor prato, sempre servindo. Estou dizendo que isso deve acontecer, mas o contexto aqui, irmãos, que para a nossa família tem que ser o melhor. E para nós servirmos as famílias de fora, nós precisamos servir primeiro a nossa família. E tem muitas famílias que servem muito melhor as pessoas de fora e não se serve da sua própria família. Então o contexto aqui que quando Deus ele nos chama como família para nós servirmos, é que nós precisamos começar por dentro de nossa casa. E aqui eu gostaria de trazer alguns aspectos para que haja nesse contexto, esse princípio possa estar na nossa família. Primeiro, o nosso testemunho. O nosso testemunho dentro da nossa família é muito importante. Quando o pai, quando a mãe, quando os filhos, eles prestam testemunhos entre eles por meio da edificação. Então o testemunho para servir dentro do lar é muito importante. Porque o que vai acontecer se eu como pai, como esposo, não der um bom testemunho para minha esposa, para os meus filhos? Como é que nós vamos servir as outras famílias? Porque Deus ele nos chamou para servirmos como família, e isso dentro de casa, dando o bom testemunho. Então, nós precisamos continuar dando o bom testemunho. O segundo aspecto que nós temos como princípio que nós devemos começar dentro de casa é pelo amor. O apóstolo Paulo vai dizer: maridos, ame as vossas esposas. Mulheres, seja submissa aos vossos maridos. Pais, não provoque seus filhos a ira. Filhos, honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento. Isso gera no contexto de amor, que quando na nossa família tiver um bom testemunho, enquanto na nossa família tiver o amor, nós vamos estar aqui praticando esse princípio de amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Não foi assim que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse? Que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então nós precisamos dar o bom testemunho, nós precisamos evidenciar o amor, como também o perdão da nossa família. O Senhor Jesus Cristo vai dizer em Colossenses, eu quero fazer questão de ler, porque o perdão, irmãos, ele é muito importante na família. Quando Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo de número 3,
E o versículo, quando eu não anoto, eu tenho dificuldade. Capítulo 3, estou encontrando nenhum livro ali, o versículo. Timóteo, voltando, Colossenses 3, versículo de número 13. Colossenses capítulo de número 3, versículo 13, eu estou dizendo para os irmãos que esses aspectos de começar a obra dentro de casa nos evidencia o perdão. E Paulo vai dizer no capítulo de número 3, versículo 13, quando ele vai dizer: suportai uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim também perdoai vós. Então, o que Paulo está dizendo? Que como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros, porque para nós liberarmos perdão para as outras famílias, nós precisamos nos perdoar dentro da nossa própria família. Então, o princípio aqui que Deus nos chamou para nós servirmos na obra do Senhor, mas ao servir nessa obra do Senhor, o Senhor, Ele quer amadurecimento. O Senhor, Ele quer que nós andemos de acordo com os seus mandamentos, e nós temos aqui o testemunho, o amor e o perdão, como também a oração. A oração é um elemento muito importante para nós começarmos dentro do nosso lar. Jesus Cristo, ou melhor dizendo, Tiago, ele vai dizer que nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos orar uns pelos outros, porque nesse contexto de família, a oração, como diz Tiago, a oração do justo tem muito por sua eficácia. Então, quando nós começamos dentro do nosso lar, testemunhando, amando, liberando perdão, pedindo perdão e a oração, nós vamos estar praticando esse princípio que vai nos levar a nós testemunharmos que nós fomos escolhidos por Deus, vai nos levar a testemunharmos que nós vamos servir a Deus em família. Porque, irmãos, existem os aspectos, existem os elementos que vai nos capacitar, que vai nos direcionar para nós servirmos a Deus em família. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas famílias que estão desestruturadas. Não tem o testemunho, não tem o amor, não tem o perdão, não tem a oração. E o outro aspecto aqui é a vida com Deus dentro do lar. E se essa família não tiver isso, essa família não está praticando aquilo que tem como propósito diante de Deus. Porque não dá para nós servirmos as próximas famílias, como disse Deus a Abrão, que serão benditas todas as famílias na terra através de Abrão, se nós não estivermos esses princípios. Por quê? Porque o lar é a primeira congregação que Deus nos dá. O lar é a primeira congregação que Deus nos dá. Todos nós, pais, esposos, nós somos os pastores do nosso lar. Onde as nossas esposas, elas são as auxiliadoras para nós cuidarmos do nosso lar. Então, o primeiro princípio é que Deus, Ele nos chamou para nós servirmos como família. O segundo princípio é que a obra de Deus, ela começa dentro de casa. Ela começa dentro de casa. O terceiro princípio, irmãos, a família como base de Deus na obra de Deus. A família como base da obra de Deus.
Que esse princípio quer nos dizer? Que uma família saudável, ela sustenta um ministério saudável. Esse princípio aqui, ele nos remete agora à família ser usada na obra do Senhor. Então nós estamos vendo que Deus, ele nos escolheu para nós servirmos a Ele, mas para nós servirmos a Ele, nós precisamos primeiro servir a nossa família, e depois de servir a nossa família, nós estamos vendo que a base da família é para trabalhar na obra de Deus. Aí aqui nós estamos falando mesmo de trabalho, de servir a Deus na igreja, no contexto de igreja local. Então, uma família, ela é sustentável, uma família, melhor dizendo, uma família saudável sustenta um ministério saudável. Ou seja, não adianta nós estarmos ativos no reino, mas destruído dentro de casa. É isso que eu acabei de falar. Por quê? Porque, irmãos, eu conheci uma família que estava ganhando outras famílias fora, mas estava perdendo a sua família dentro do seu lar. Então, o que ele está dizendo? O que esse princípio nos ensina? Que a família, ela é a base da obra de Deus, quando essa família, ela sendo uma família saudável, ela vai sustentar um ministério saudável. Porque ministério que ignora a família perde a autoridade espiritual. E tem muitas famílias que estão inseridas nesse contexto, servindo as outras famílias e perdendo a sua própria família. Então, o princípio aqui para nós é que nós precisamos ter uma família saudável dentro do nosso lar, onde todos trabalham na obra do Senhor, para assim podermos ter essa autoridade espiritual. Essa autoridade espiritual. Por quê? Porque tem família mediante o pai, mediante a mãe, que serve, mas não serve dentro de casa. Foi aquela frase que eu falei para os irmãos. Daqui para fora nós fazemos, mas quando se trata para a nossa família, aí nós damos as desculpas, aí nós não fazemos, mas quando é para fora, nós sempre temos esse costume de fazer. Isso não é saudável para a família espiritual, porque essa família, ela precisa ser saudável. Ou seja, a família, ela é chamada, como aconteceu no contexto de Neemias, para ser parceira na obra de Deus. Lembra que o primeiro princípio é que nós fomos chamados para trabalhar na obra de Deus, para servir. Irmãos, a família, ela só tem sentido quando ela trabalha na obra de Deus. Porque o propósito é trabalhar na obra de Deus. Quando essa família, ela perde esse sentido, essa essência, ela está perdendo o propósito, está deixando de obedecer a palavra de Deus, porque a família, ela é chamada para ser parceira na obra de Deus. Em que aspecto a família, ela é chamada para ser parceira na obra de Deus? Assim como acontece dentro do lar, porque a família, irmãos, ela é uma extensão, ou seja, ela começa no lar e ela vai ter uma extensão para dentro da igreja. Então, quando a família, ela é chamada na obra de Deus, quando ela ora, quando ela tem um bom testemunho, quando ela perdoa, quando ela tem uma vida de oração, isso também acontece no contexto de igreja. No contexto de igreja. O que eu quero dizer com isso? Que nós que somos famílias, nós somos as famílias parceiras da obra de Deus. E isso vem mediante alguns aspectos. Em primeiro lugar, com a oração.
com a oração. Nós estamos estudando, já terminamos, não, ainda estamos estudando o livro de Colossenses, e o nosso tema central é: busque as primeiras coisas em primeiro lugar. Busque as primeiras coisas em primeiro lugar. Irmãos, de tudo que nós devemos buscar, quando Paulo vai falar, inclusive eu estou aqui no livro de Colossenses, quando ele vai dizer no capítulo de número 4, versículo 2, ele vai dizer: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Paulo está nos ensinando que nós precisamos orar. A oração, irmãos, ela tem que estar acima de tudo. Acima de tudo tem que estar a oração. Por quê? A oração é o oxigênio para a nossa alma. A oração, como eu já disse, vou ser redundante mais uma vez, a oração do justo tem muito por sua eficácia. O que isso quer nos dizer? Que quando a família ora, Deus ele faz a obra. Então o contexto aqui que eu estou dizendo para os irmãos, que a família é chamada a ser parceira na obra de Deus é na oração. Por quê? Porque nós fazemos isso dentro do nosso lar. E quando nós fazemos isso dentro do nosso lar, nós vamos fazer também na igreja. Por isso que o contexto família, ele é sempre de unidade. O contexto família, ele é sempre de oração. O contexto família, ele é um contexto de comunhão. Por isso, famílias, ore a Deus. Se você quer a conversão do seu filho, se você quer uma cura, se você quer suprir a sua necessidade, ore a Deus como família. Faça isso como família. Porque assim, se o fizermos, nós vamos estar fazendo também na igreja local. Por isso que o culto ele tem que ter a oração, que é para nós praticarmos isso como família de Deus. Segundo aspecto, depois da oração, o princípio é que a família é chamada a ser parceira na obra de Deus. Na oração, agora também no serviço. No serviço. O princípio aqui é que toda a família tem que prestar serviço a Deus na obra de Deus. Ou seja, qual é a ideia aqui aplicando a nossa igreja local? É que toda a família tem que estar envolvida no trabalho de Deus. Porque nós fomos salvos, escolhidos para servir a Deus e trabalhar na obra de Deus, prestar serviço a Deus, porque lembra, Deus ele tem propósitos. E quem é que Deus vai usar? Vai usar as famílias, através de quê? Da oração e através do serviço. Então é muito importante que as famílias se envolvam no trabalho de Deus, no trabalho de Deus, onde eu quero ler, pelo menos, a recompensa que nós já sabemos, mas nós precisamos lembrar, crer, confiar que Deus ele tem recompensa para nós. 1 Coríntios 15:58. Nós já sabemos, eu sei esse versículo mais ou menos de cor, mas eu quero ler para nós entendermos. Paulo aqui nesse contexto de família, fazendo essa aplicação desse versículo e conjecturando isso, trazendo esse contexto para nós, nós podemos dizer assim: portanto, famílias, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante aonde? Na obra do Senhor. Famílias, fique sabendo, famílias, que no Senhor, tá?
tem que haver esse entendimento que é no Senhor, não é no pastor Júlio, não é nos diáconos, não é nos irmãos. É no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Então, nesse contexto de família, nós temos a recompensa ao trabalhar na obra do Senhor. Então, a família, ela é chamada para ser parceira da obra de Deus na oração, no serviço, na hospitalidade, como também no envolvimento missionário. Lembrando que sempre é propósito de Deus. Nada é por acaso, nada é inventado, sempre é num propósito de Deus. E aqui o outro aspecto, a hospitalidade. Nós precisamos ser famílias hospitaleiras, como também no envolvimento na obra missionária. E aqui eu quero trazer aqui um exemplo de Lídia. Vocês conhecem Lídia? Em Atos capítulo 16. Olha esse exemplo dessa serva do Senhor. Atos capítulo 16, versículo 14 e 15. Atos capítulo 16. Amém? Misericórdia. Está frio, né? Ele diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Versículo 15. Depois de ser batizada, olha aqui, ó, obedeceu o mandamento do batismo aqui, ó. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, em outra tradução, e toda a sua família, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então esse contexto mostra a hospitalidade de Lídia. Esse versículo nos mostra o envolvimento de Lídia na obra missionária, porque a família, ela é parceira juntamente com a igreja na oração, no serviço, na hospitalidade, como no envolvimento missionário. Então, irmãos, depois que a família é base, a família como base da obra de Deus, nós temos aqui o quarto princípio. O quarto princípio nesse contexto de Neemias, que usa as famílias, o qual Deus também quer usar as famílias. O quarto princípio, a família, reconstrução no fortalecimento da igreja. A família, reconstrução no fortalecimento da igreja. Olha o versículo de número 28, eu quero ler com os irmãos aqui esse versículo isolado. Neemias capítulo 3 e o versículo 28. Neemias 3, 28. Amém? Diz assim, ó, Neemias 3, 28. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Em outra tradução, defronte da sua família. Ou seja, Neemias aqui, nesse contexto, ele mostra que cada família tinha uma parte do muro para construir diante da sua casa. Ou seja, a ideia que o muro passava na frente da casa da pessoa e essa família era responsável por construir o seu muro. A ideia aqui, vamos pegar aqui de calçada. Cada um tem a calçada da sua casa
e cada um é responsável por construir a calçada da sua casa. Nós construímos a calçada da igreja, a vizinha construiu a calçada dela e assim sucessivamente. Essa ideia é que esse princípio traz para nós que a família, reconstrução no fortalecimento da igreja. Ou seja, cada família tem um pedaço da obra para levantar. Assim como aconteceu com Neemias, cada família tinha responsabilidade de construir um pedaço do muro, trazendo esse princípio para nossas vidas. Cada família é responsável pelo impacto que tem diante do Senhor. Ou seja, qual é a ideia aqui? Que todos nós, todas as famílias da Brilho Celeste, têm uma responsabilidade em cada parte de obra. Ou seja, a ideia que nós fizemos aqui, nós fizemos uma campanha para colocar a porta de vidro da igreja. Aí cada família ficou responsável por parte da finança. Então, trazendo essa ideia e aplicando esse princípio, é que cada família tem um pedaço na obra de Deus. Cada família é responsável pela obra de Deus. É a ideia aqui que nós estamos tendo, né? Nós precisamos cortar a zeladoria por causa do relatório financeiro. Então, cada família, agida pelo Espírito Santo de Deus, tem essa responsabilidade de cuidar da casa de Deus. Ou seja, a ideia é que se eu vejo alguma coisa suja, eu vou lá, a limpo. Se é para juntar um copo, eu vou lá, junto um copo. Porque todos nós somos responsáveis pela a obra de Deus. Então, cada família é responsável por essa obra de Deus. E quando as famílias se levantam, a igreja ela se fortalece. Quando as famílias elas se levantam, a igreja ela se fortalece. Porque há famílias reconstruindo, se fortalecendo, e assim vai se fortalecer também diante da obra de Deus. E aquele tema que nós já sabemos, quando a família ela é forte dentro do lar, como nós citamos aqui os aspectos: a oração, o testemunho, o amor, o perdão, o devocional. Essa família ela vai ser também forte dentro da igreja, e ela vai reconstruir e fortalecer a igreja. Ela vai reconstruir e fortalecer a igreja naquilo que a igreja precisa, porque a família, ela é uma família de Deus e quer ser usada por Deus para os propósitos de Deus. Então Deus ele usa as famílias da igreja. Só que eu quero aqui, irmãos, destacar um ponto negativo. E o ponto negativo é uma aplicação também negativa. Será que as famílias estão sendo da forma como tem que ser para reconstruir outras famílias? No nosso culto de oração, a maioria dos pedidos estão sendo pelas famílias. Por quê, irmãos? Porque as famílias estão precisando ser reconstruídas. As famílias estão precisando se fortalecerem novamente. Então, quando isso não acontece, que foi o segundo princípio, quando a família não é forte dentro de casa, certamente essa família não vai ser forte dentro da igreja. E nós somos aquelas famílias escolhidas por Deus para obedecer esse mandamento, para que possamos assim ser usados e fortalecer uns aos outros. Irmãos, os irmãos sabem que eu tenho colocado no grupo, eu estou fazendo um curso de terapeuta cristã. E no módulo de aconselhamento cristão, o professor disse que a comunhão
A comunhão ela é muito importante para aqueles que sofrem de depressão e de ansiedade. Porque nós fomos criados, preste atenção, nós fomos criados para nos relacionar. Nós não fomos criados para ficar sozinhos. Senão Deus tinha me escolhido, ia viver minha vida, as manhãs ia viver a vida dela, os filhos iam viver. Não, Deus escolheu a família, porque a família precisa ter unidade. Quando isso não acontece, traz dificuldade para as famílias. E se tornam uma famílias frágeis, umas famílias que não têm fé, umas famílias que não têm alegria, umas famílias que não têm prazer, umas famílias que não têm compromisso com a obra de Deus. Então é isso que acontece. Por que acontece isso? Porque nós precisamos nos reconstruir para nos fortalecer e fortalecer a igreja. Nós fomos famílias reconstruídas em fortalecer. Por isso que o apóstolo Paulo, depois de passar todo o sofrimento, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é aquele que fortalecia Paulo? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então as famílias elas estão precisando de Jesus. As famílias não estão precisando de carro, as famílias não estão precisando de um bom emprego, as famílias não estão precisando de uma boa moradia, as famílias estão precisando de Jesus, porque é Jesus que vai nos fortalecer. Mas o que impede de a família moderna servir a Deus? Tem uma pergunta: o que impede a família moderna de servir a Deus? Primeiro aspecto adverso que impede uma família de servir a Deus é a correria da vida. Hoje nós queremos tudo para ontem, hoje nós vivemos correndo, hoje nós temos cansado. E quando isso não é organizado diante de Deus, isso traz empecilho para as famílias servir a Deus, porque é uma correria na vida, onde as pessoas estão correndo para trabalhar, correndo para estudar, correndo para fazer isso ou aquilo, mas não estão correndo para servir a Deus. E quando as famílias não fazem isso, isso traz dificuldade para nossas famílias. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo isso que está desorganizado, tudo isso que está bagunçado, tudo isso que está desestruturado, Deus, quando nós colocamos Ele em prioridade, Deus Ele organiza a nossa família. Então, o que nos impede de nós servirmos a Deus e trabalharmos na obra de Deus? A correria do mundo. Segundo aspecto, as distinções de valores, onde o mundo hoje ele oferece distinções que quebram na vida espiritual do lar e da família, ou seja, há uma mudança de valores, há uma distinções, algo está sendo distorcido. Os valores da família estão se perdendo, porque o mundo está distorcendo isso, e quando o mundo ele entra dentro da família, esses valores eles vão ser distorcidos. Por isso, nós como famílias, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Isso foi o tópico que nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical. A Bíblia, hoje não, no decorrer das lições, que é a Bíblia e o comportamento cristão. Então nós usamos a Bíblia dentro do nosso lar, nós usamos a Bíblia na sociedade e hoje no tópico nós aprendemos que nós usamos a Bíblia dentro da igreja. Mas o contexto aqui, irmãos, é quando a palavra de Deus ela não é usada dentro do lar, o qual eu já disse agora há pouco, esposo, ame a sua esposa, marido, marido, ama a sua esposa, mulheres, seja submissa aos seus maridos.
Pais, não irritei os vossos filhos. Filhos, honra teu pai e a tua mãe. Então, quando isso não acontece, dentro do lar, traz dificuldade para as famílias. Por isso, nós precisamos ter o culto doméstico. O culto doméstico, ele é muito importante na família, porque quando isso não acontece, há impedimento e distensões e mudança de valores. Então, o culto doméstico, ele é muito importante, a oração junto é muito importante, e o tempo de qualidade para estar com a família. Os irmãos estão entendendo? Amém ou misericórdia? E isso, irmãos, quando isso não acontece, causa uma falta de unidade espiritual. Eu já disse em outro momento, em algumas pregações sobre a família, que algumas famílias que estão desestruturadas não têm a unidade dentro do lar, no sentido que um vai para uma igreja, o outro vai para outra igreja, o filho vai para outra, não tem essa unidade dentro do lar, não tem um cabeça, não tem um sacerdote para condenar isso. Isso é falta de unidade espiritual. Mais uma vez, Deus, ele nos chamou para nós servirmos juntos, não é separado, não faz sentido isso para a família, é servir juntos como família. Então, quando isso não acontece, é falta de unidade espiritual. E, por último, famílias divididas não edificam. Famílias que não têm unidade não vai crescer, não tem jeito. Famílias que oram juntos, esses vão avançar juntos. Mas quando a família não tem edificação dentro do lar, essa família ela não vai crescer, porque não tem os princípios bíblicos sendo exercitado dentro da família, dentro do seu lar. E se essa família não cresce, a obra de Deus também não cresce, porque para a obra de Deus crescer é dependente das famílias. Quando as famílias não crescem, a obra de Deus também não cresce, porque essa família ela não está sendo edificada, porque essa família ela está servindo, porque essa família espiritualmente não está sendo edificada. Então, como a família pode trabalhar na obra de Deus, se ela não está sendo edificada? Aí o princípio é que voltemos para a palavra de Deus, tudo aquilo que eu já falei, e quando a família entende isso, essa família ela vai servir na igreja, ela vai trabalhar na obra do Senhor. Essa família ela vai ter um ministério, onde o pai ele exerce o cargo, a mãe exerce outro cargo, os filhos exercem outro cargo, porque essa família vai estar cumprindo o propósito de Deus. Então, em toda a igreja local, existem vários trabalhos para ser feitos. Por exemplo, recepção, louvor, ensino, intercessão, missões, visitação, ajuda social. Quando isso acontece? Quando é que Deus vai usar? É quando as famílias se colocam à disposição. Isso acontece, irmão, quando a família ela usa ou ela pratica a fidelidade. Famílias que honram a Deus, Deus ele honra as famílias. Quando as famílias honram a Deus, por todos os princípios que nós já vimos, Deus também ele honra as famílias, porque as promessas para as famílias que são fiéis, que foi no contexto de todas as 7 cartas que nós meditamos aqui, foi no contexto de fidelidade. Deus, em Cristo Jesus, trouxe para aquelas igrejas o propósito de fidelidade. E é isso que está faltando nas nossas famílias. A fidelidade a Deus para nós não sermos famílias que não estejam crescendo.
O propósito de família edificada é um propósito que deve estar crescendo como famílias. E aqui eu me lembro mais uma vez daquelas palavras do pastor Kenny quando estava pregando para a geração eleita. Nós tiramos a foto dos jovens, ou aplicando para as famílias. Nós tiramos a foto das famílias no final de ano. Vou pegar a aplicação no final de ano. Tiramos todas as fotos de todas as famílias. Daqui a 10 anos, vamos pegar essas fotos. Onde estavam os nossos filhos? O que aconteceu com os nossos filhos? Então, irmãos, quando a família ela está dividida, quando ela é edificada, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, nós vamos pegar as fotos das famílias. Isso aqui não está mais comigo. Isso aqui se desviou. Olha essa família, esse casal aqui se divorciaram. Sabe isso que acontece quando a família não tem um crescimento espiritual? Mas a nossa oração, pedindo a graça e a misericórdia de Deus, quando nós olharmos para as nossas famílias e vejo, e depois de 15 anos, né, irmã Ana Paula? Depois de 15 anos, né, irmão Claudionor? Olha, 2 netinhos aí, duas bênçãos, né, servindo a Deus. É assim que deve ser a nossa foto. Depois de 15 anos, poxa, acabou de casar, né? Daqui a 15 anos. Mas o Mateus, vamos pegar, né? Olha aqui, os filhos do Mateus já estão com 10 anos, todos trabalhando na obra do Senhor. Olha a irmã Poliana, como é que está? Porque isso é o que? Bênção de Deus para as famílias, quando deixam ser usadas por Deus. E concluindo, a obra de Deus precisa de famílias inteiras, fortes e responsáveis. Não é só eu, nós não podemos dizer assim, não é só eu servindo, não é somente a minha fé, a minha casa é a nossa fé, porque a fé que passa para os filhos e gerações é a família, é a fé que é representada pelos seus pais. Ou seja, quando uma família se levanta, Satanás ele perde o terreno. Quando uma família serve a Deus na igreja, ela cresce. Quando uma família ora, milagres acontecem. Por isso, irmãos, eu termino esse sermão, essa mensagem para as famílias com uma oração, dizendo: Senhor, eu consagro minha família ao teu serviço. Faz da minha casa um lugar de adoração, unidade e propósito, que possamos trabalhar juntos na tua obra com amor, fidelidade e compromisso. Amém? Que Deus possa continuar abençoando todas as nossas famílias e sermos usados por Deus para cumprir todos os propósitos que Deus tem para nossas famílias.